Capítulo 2. Não faça como a maioria. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Esse é o segundo passo. Depois da mudança de mente, é necessário mudar as práticas. E essa é a parte mais difícil. Quando se pergunta se é mais difícil mudar crenças ou atitudes, normalmente a resposta é mais difícil mudar crenças. Na prática, porém, mudar crenças é bem fácil. Pessoas com uma vida sedentária, depois de uma palestra com um profissional de educação física, passam a acreditar que devem se movimentar para viver melhor. Algumas dessas pessoas até se matriculam numa academia e começam a pagar um plano anual, pois, afinal, é bem mais barato que um plano mensal ou trimestral. Logo descobrem que a prática de ir com frequência à academia é bem mais difícil que fazer a matrícula. Alguns, ainda incentivados pelo prejuízo que terão ao não ir, acabam por se esforçar um pouco mais. Outros simplesmente abandonam o tênis e as roupas de malha ao sinal do primeiro cansaço ou preguiça. Também se coloca a desculpa no fato de que está frio ou chuvoso, etc. Enfim, esse é apenas um exemplo simples da dificuldade de praticar o que se acredita. A frase sobre insanidade destacada acima é atribuída por muitos a Albert Einstein. Outros dizem que não é dele. De fato, não estamos preocupados com o autor aqui, mas na verdade que ela traz. Também é certo que a frase não define mesmo o termo insanidade, mas definir o termo não é o nosso objetivo. O que importa é entender que se continuarmos fazendo as mesmas coisas de sempre, não chegaremos a um lugar muito diferente do que já estamos. Fazer sempre tudo igual gerará sempre o mesmo resultado. Estou repetindo para ficar claro. É como andar em círculos esperando sair do lugar. Todo mundo está fazendo tudo igual o tempo todo. O comportamento geral está numa média. Acordar entre 6 e 9 da manhã, tomar um café rápido e se aprontar para sair, ir ao trabalho, se estressar no trânsito ou no ônibus lotado, dedicar 8 a 10 horas num trabalho quase sempre ingrato, com muita pressão e pouco reconhecimento. Repetir isso de segunda a sexta até parte do sábado e torcer para que o restante do sábado e o domingo sejam bem longos. Ficar mal-humorado na segunda-feira, novamente, e repetir isso por longos anos. Alguns tentam mudar, estudando um pouco mais, se esforçando de forma diferente aqui e acolá, e até conseguem um pouco mais de resultado, como um cargo de gerência, para ganhar 10 a 20% a mais e assumir o dobro da responsabilidade. E isso não está dando certo. Não está óbvio? Quem quer ser diferente da maioria tem que pensar e agir de forma diferente da maioria. Comece a observar a vida dos extraordinários. Estude os casos de sucesso e você vai acabar tendo uma grande surpresa. Essas pessoas não são muito diferentes de você. Muitos deles vieram de realidades humildes, estudaram em escolas públicas e nem concluíram faculdades. Não tiveram a ajuda de seus governantes ou coisas parecidas. Estou falando de pessoas como Silvio Santos, do SBT, Maria Helena Trajano, do Magazine Luiza, Alexandre Costa, da Cacau Show, Geraldo Rufino, da JR Diesel, Flávio Augusto da Silva, da WhatsApp, Caíto Maia, da Chili Beans, só para citar alguns poucos exemplos amplamente conhecidos no Brasil. Existem várias características em comum nessas pessoas, porém o que eu quero destacar aqui é que eles estavam dentro da média e conseguiram romper a barreira do comum através de novos pensamentos e atitudes. Essa é uma ideia que sempre deve ocupar a nossa mente. O que todos estão pensando? Como eu posso pensar diferente disso? O grande empresário e palestrante Jim Rohn dizia: pessoas de sucesso fazem o que pessoas mal-sucedidas não querem fazer. Não queira que a vida seja fácil, deseje que você seja ainda melhor.
As pessoas estão pensando em conseguir um emprego, então pense em empreender para empregar pessoas. As pessoas estão pensando em regras feitas pelo governo para defender seus direitos trabalhistas, então pense em defender-se por si mesmo, sem depender do governo, criando poupança, entre aspas, ou investimentos com ganhos passivos. As pessoas estão pensando em trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro, então pense em trabalhar com o que gosta para que o dinheiro venha como consequência e você não tenha que desejar não mais trabalhar. E não apenas pense, mas haja nesse sentido. Comece agora, onde está e com o que tem em mãos. Você vai perceber que pequenos esforços de ação te levarão a resultados inimagináveis no decorrer do tempo. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos 7 a 10, Jesus explica aos discípulos que quando o servo faz apenas aquilo que é sua obrigação, esse é um servo inútil. Na prática, é como a vida funciona. Se você for a um restaurante e comer uma boa comida, compatível com o preço cobrado, for bem atendido por garçons solícitos e se agradar do ambiente climatizado e aconchegante, possivelmente ficará satisfeito, mas não sairá de lá dizendo que foi o melhor lugar que já foi na vida e que está impressionado. Simplesmente se lembrará de lá outras vezes e colocará numa lista de inúmeras opções que oferecem a mesma coisa pela cidade. Eles estão apenas fazendo a sua obrigação. Se fizer menos que isso, você nem volta. Existem restaurantes, porém, que você vai, paga mais caro que o normal, volta sempre que possível e indica para seus amigos. Esse, com certeza, tem aquele diferencial que a maioria não tem. Seja aquele prato exclusivo, aquele ambiente único ou qualquer outra coisa nesse sentido. A lição aqui é: faça sempre mais que o esperado. Seja diferenciado e o resultado chegará até você. Um país diferenciado é a Suíça, reconhecida como um dos países que produz os banqueiros milionários. Existe um livro chamado Os Axiomas de Zurique, escrito por Max Guter, que lista 12 conselhos dos banqueiros suíços para orientar seus investimentos. Esse livro fala de princípios utilizados por esses banqueiros para serem o que são. O primeiro desses axiomas é o risco. Eles dizem: preocupação não é doença, mas sim sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando o bastante. Imagina Davi, chegando no local onde estava acontecendo uma guerra para levar alimento para seus irmãos. Quando vai chegando, ouve falar que há um gigante desafiando seu povo e que ninguém ainda se achou apto a lutar contra ele. Todos estavam fazendo a mesma coisa. Há, porém, uma promessa do rei, que o homem que enfrentar Golias será agraciado com muitas riquezas, com o casamento dos sonhos, com a própria filha do rei, bem como a isenção dos impostos para toda a sua família por toda a vida. 1 Samuel 17, 25. Davi avaliou a situação, verificou o risco e o prêmio, e ponderou que fazia sentido correr aquele risco. Assim é a vida na prática. Se você nunca corre riscos, você nunca alcança grandes conquistas. Não estou falando aqui de agir como um louco, atirando para todo lado e se lançando diante de qualquer desafio que aparece. Estou falando de verificar se vale a pena e tentar. Davi tinha certa experiência com situações difíceis. Ele conta que tinha enfrentado urso e leão para defender as ovelhas de seu pai. E principalmente, Davi confiava na força de Deus que estava ao seu lado. Diante de tudo isso, a lição é: corra riscos calculados. Risco é risco. É possível que você não ganhe todas, mas se você não correr riscos, não ganhará nada.